Boa noite a todos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a essa apresentação que nós fizemos hoje de maneira muito especial, com muito carinho, para comemorar os 33 anos de fundação oficial da Casa Espírita Cristã Mensageiros da Luz. E eu vou pedir para a Elisa para cantar uma música, a oração de São Francisco, para a gente abrir os nossos trabalhos e começarmos a sintonizarmos todos no bem. Elisa? Tá ouvindo bem o violão aí? Vamos sim. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Obrigado, Elisa. Eu vou pedir agora para o Heraldo começar a leitura preparatória. Do livro Pão Nosso, né? Psicografia de Francisco Cândido Xavier, do Espírito Emmanuel, lição 148, Ceifeiros. Evangelho de Mateus, versículo 9, 37, que é o objeto desse estudo, Jesus dizia: então disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. O ensinamento aqui não se refere à colheita espiritual dos grandes períodos de renovação no tempo, mas sim à seara de consolações que o Evangelho envolve em si mesmo. Naquela hora, permanecia em torno do Mestre a turba de corações desalentados e errantes que, segundo a narrativa de Mateus, se assemelhava a rebanho sem pastor. Eram fisionomias acabrunhadas e olhos súplices em penoso abatimento. Foi então que Jesus ergueu o símbolo da seara realmente grande, ladeada, porém, de raros ceifeiros. É que o Evangelho permanece no mundo por bendita messe celestial destinada a enriquecer o espírito humano. Entretanto,
a percentagem de criaturas dispostas ao trabalho da ceifa é muito reduzida. A maioria aguarda o trigo beneficiado ou o pão completo para alimentação própria. Raríssimos são aqueles que enfrentam os temporais, o rigor do trabalho e as rigorosas surpresas que o esforço de colher reclama do trabalhador devotado e fiel. Em razão disto, a multidão dos desesperados e desiludidos continua passando no mundo em fileira crescente através dos séculos. Os abnegados operários do Cristo prosseguem onerados em virtude de tantos famintos que cercam a seara, sem a precisa coragem de buscarem por si o alimento da vida eterna. E esse quadro persistirá na terra até que os bons consumidores aprendam a ser também bons ceifeiros. Obrigado, Heraldo. Eu vou pedir para a Estela fazer a nossa prece de abertura. Estela, seu microfone está fechado. Desculpa. Desculpa, gente. Vamos nos conectando aos mensageiros da luz, a Jesus, nosso Mestre amado, que Ele esteja presente entre nós, nesse momento de enorme agradecimento por essa data tão importante para todos nós que fazemos parte desta casa. A gente agradece de coração por poder estar aqui, por poder estar ouvindo o Hélio nesse momento, juntos numa só vibração. Jesus nos abençoe a todos, nos ilumine a todos, ilumine em especial ao Hélio, para que ele seja realmente conciso, simples e direto nos seus ensinamentos, que são sempre tão maravilhosos, e que possamos brilhar um pouco mais hoje, ao final dessa reunião. Muita gratidão, Senhor, por esse dia tão especial. Que assim seja. Obrigado, Estela. Bom, gente, hoje nós, como eu falei, é uma reunião especial pelos 33 anos de fundação da nossa casa e, por coincidência, nós temos um companheiro que, pelo menos no plano espiritual, já é cidadão teresense, né? É o Tinoco, que vai falar hoje sobre o Senhor me chamou a trabalhar. Hélio, você tem a palavra. Meus irmãos, eu estou muito feliz, muito grato pela oportunidade de estar prestando serviço, trabalhando na causa do Cristo, e uma data como essa, né? 33 anos oficiais de uma casa espírita, a gente sabe quanta luta que não foi, quanto trabalho, quanta dificuldade, quantos desafios, mas é muito comum a gente, quando vai participar de um aniversário, trazer um presente, né? Pelo menos, na maioria das vezes, a gente faz assim, quando nos é possível. E a questão seria, qual o presente que eu posso dar hoje para os mensageiros da luz? Qual o presente que nós podemos dar para essa casa que nos acolhe, que nos ampara, que é uma unidade de luz da seara do Cristo? Que presente nós podemos dar? Talvez responder ao chamamento do Cristo, que o Senhor nos chama a trabalhar. Talvez seja essa a melhor forma de mostrar a nossa gratidão, abraçar a causa espírita, abraçar a casa e trabalhar dentro do limite possível de cada um de nós, mas com profunda dedicação e com profundo comprometimento. Talvez esse seja o melhor presente que possamos dar à casa e também dar a Jesus. A nossa prece de preparação para essa palestra, nos dias que nos antecederam, né, houve aí uma conversa com a Ângela Maria, né? A gente tinha um outro tema, ela tinha esquecido que era aniversário, aí nós trocamos de tema, fizemos um reajuste, e eu fiquei pensando, perguntando à espiritualidade, o que nós podemos extrair do Senhor me chamou a trabalhar? E a nossa prece é que os benfeitores espirituais
que dirige esse trabalho fale aos nossos corações. Porque nós somos instrumentos imperfeitos, limitados, mas esses abnegados servidores do Cristo galgaram uma condição moral à custa de trabalho, de esforços, e se tornaram alguém, um grupo, que aprendeu a amar um pouco mais do que a gente. Tomara que eles possam encontrar em cada um de nós, em nossos ouvidos, na minha fala, os recursos adequados para que esse momento não seja um momento comum, não seja só uma comemoração de aniversário da casa, mas que seja um momento que mexa profundamente os nossos corações. Pois bem, qual é a dinâmica dessa palestra? A imagem que nós usamos de fundo é muito alusiva. Vamos pensar que nós somos esse menino, essa criança, esse infante, e que Jesus nos toma pelas mãos, nos auxiliando numa caminhada de ascensão. Observe que para trás ficou a casa, o conforto, a acomodação, e a estrada é numa subida, e o Senhor nos dá a mão e vai nos conduzindo pelo caminho, mas mesmo assim a gente se distrai, talvez olhando para pequenas coisas. Quem sabe o menino olha um inseto, quem sabe nós olhamos para o materialismo, para a sexualidade, nos perdemos do objetivo principal, mas o mestre olha para a nossa atitude, compreende e sorri. Ele entende nosso nível de maturidade, ele sabe o quanto nos falta ainda. Em momento algum nos censura, nos critica, mas compreende também que uma das ferramentas que podem potencializar a nossa evolução moral será o trabalho voluntário, o serviço, será por meio da caridade. E a proposta de trabalhar esse tema, a gente vai discorrer sobre 4 passagens. 2 de Jesus, do Evangelho, e 2 do Espírito de Verdade, que a gente pode afirmar categoricamente ser o próprio Jesus, não é? Com outro nome que ele preferiu adotar por ocasião do Espiritismo. Mas o primeiro texto é de João, capítulo 4. Eu quero dizer para os companheiros que eu fiz um recorte. Valeria a pena depois a gente ler o texto completo. Mas eu quero ler os versículos 35, o início do 36 e o versículo 38. Vou fazer a leitura, esse é o primeiro texto dos 4, e em cima da leitura vamos fazendo algumas considerações. O texto começa assim: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? O Cristo, reunido com os seus seguidores, prossegue dizendo: eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Parece uma contradição, é que, na verdade, o Cristo usa a mesma palavra para 2 momentos. Um deles, a ceifa física do algodão. A outra, a ceifa da sede da população das pessoas pelo contato com Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, escuta o que eu vou dizer com o coração. A nossa maior necessidade é estar próximo de Deus. E o Senhor sabia disso. Foi por isso que ele veio ao planeta nos apresentar um caminho de um convite a fazermos a parte que nos compete para nos aproximarmos de Deus. Eu queria me deter um pouco nessa questão de erguei os olhos e vede, como que nos convidando a olhar para o alto, para olhar para as coisas que vêm de cima, para olhar do alto para baixo, para entender a vida material com a visão do espírito imortal. Essa fala de Jesus, ela aparece no Novo Testamento em 4 momentos. Os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. E também vai aparecer, agregada a um outro termo, por 7 vezes no livro do Apocalipse. E o texto que a gente está trazendo é aquele que diz assim, os evangelhos: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. É claro que a interpretação aqui vai muito além do que a audição física. Do Apocalipse, ainda há um complemento que diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Um convite a todos nós a ouvir o que os Espíritos têm a nos dizer. Quais são as propostas que eles vão nos trazer? E eu quero garantir para os companheiros que nenhuma delas serão fáceis, mas todas elas desafiadoras. Observe que esse texto é inspirado
no profeta Ezequiel, capítulo 12, versículo 2 do seu livro, onde o profeta diz assim: Filho do homem, tu habitas no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não ver, e vejam, ouvidos para ouvir e não ouvem. É daí que nasce a expressão erguei os olhos e vede. Porque é casa rebelde. Meus irmãos, é a nossa rebeldia, é a nossa infantilidade ainda, em muitas vezes sermos teimosos, em tentar insistir de forma infantil a saciar a sede da alma com a matéria. Fizemos isso durante séculos. Durante séculos nos frustramos, mas ainda hoje imaginamos e acreditamos numa verdade mentirosa de que a matéria será capaz de saciar a sede da alma. Há uma fala do Nazareno no seu evangelho, onde ele vai dizer que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Se você pudesse aprofundar a raiz desse texto citado, a gente veria que o pão vem como simbolismo de material. Não podemos matar a sede da alma. Mas a nossa rebeldia, muitas vezes, despertada pela infantilidade espiritual, nos leva a ter olhos e não ver as verdades espirituais. Nessa mesma linha de raciocínio, eu me lembrei de uma fala de Jesus apresentada por João Evangelista no livro Apocalipse, capítulo 2. Nós sabemos, quem conhece o livro das Revelações, ou Apocalipse, que em determinados momentos, João Evangelista falava como se fosse Jesus. Ele parafraseava Jesus, talvez num processo de ampla mediunidade. Mas ele diz assim: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Era como que nos convidando a repensar a quantas anda o nosso nível de amor por Jesus. O Rabi da Galileia, lá no capítulo 15 do Evangelho de João, teria nos dito: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Então, a medida pessoal que eu tenho para mensurar o meu amor por Jesus é o meu capricho, é minha dedicação, é o meu empenho em tentar guardar os seus mandamentos. Mandamentos esses que, é claro, precisará ser compreendido, ser entendido. Daí o Espírito de Verdade tem nos dito no Evangelho de João, no livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Espíritas, instruí-vos, eis o segundo. Uma necessidade de buscarmos o conhecimento para depois transformá-lo em atitude. Mas o texto de Jesus, por meio de João, completa dizendo assim: lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. A tônica de Jesus, meus irmãos, a tônica do Cristo, é nos afirmar que nós podemos recomeçar. Queridos, não importa até aqui se fomos levianos, se não fizemos da forma correta, se tentamos misturar o sagrado com o profano, não importa. O que vai contar é o que vamos fazer daqui para frente. Arrependimento é a capacidade de poder recomeçar a nossa história. Na verdade, é o principal discurso do Cristo. Ele teria saído, segundo Mateus, capítulo 4, versículo 17, pela Judéia, pela Samaria, pregando, anunciando: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O arrependimento é alimentado pela ideia de uma realidade espiritual. Queridos, nós somos espíritos. Espírito de passagem pelo mundo físico, vestindo uma personalidade temporária. Somos espíritos imortais e deveríamos compreender profundamente que os nossos investimentos maiores deveriam ser nas conquistas das virtudes morais. Mas arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Talvez a ideia aqui mais profunda seja aquela baseada na fala do Cristo em Lucas 17, no final do versículo 21, onde o Rabi teria nos dito que o reino de Deus está dentro de nós. A principal obra, meu irmão, minha irmã, a ser construída será o reino do Senhor dentro dos nossos próprios corações. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Mas voltando, para completar o primeiro texto dos 4 prometidos, erguei os olhos e vede. E diz assim: o ceifeiro recebe desde já
a recompensa e entesoura seu fruto para a vida eterna. Meus irmãos, paradigmas que o Espiritismo vem nos esclarecer. Na verdade, a recompensa do trabalhador está no próprio trabalho, na oportunidade que ele tem de produzir. Segundo a ciência, segundo a medicina, um dos maiores prazeres que o homem pode conquistar é o de aprender algo novo e servir. Será que entendemos isso? Estamos diante de uma profunda oportunidade de produzir. Essa é a recompensa. Talvez no passado não tenhamos aproveitado bem, mas quem sabe agora, trazendo o conhecimento espírita, o Evangelho numa vertente mais profunda, o Evangelho redivivo, segundo Emmanuel, racional, com extrema clareza, para impulsionar a nossa história na direção da conquista da perfeição moral. Me lembrei de uma fala de Chico Xavier, muitíssimo interessante, quando Chico vai dizer que a evolução moral é líquida. A frase diz assim: todos evoluem desidratando, seja pelo suor do trabalho ou pelas lágrimas do sofrimento. Meus irmãos, eu fico pensando se a oportunidade de trabalho, se nós temos uma casa espírita em funcionamento, que agora, no momento da pandemia, de forma virtual, será que eu tenho me dedicado? Será que eu tenho aproveitado o trabalho para desenvolver o benefício em prol do outro e de mim mesmo, através de uma lapidação moral, de uma busca pelo aperfeiçoamento? Até quando, meus irmãos, não vamos ainda necessitar ser corrigidos pela lágrima? É hora de escolher o trabalho. Só há dois caminhos. E a hora é de optarmos por fazer o trabalho. Mas avançando e voltando para o texto de João, capítulo 4, completa assim: eu vos enviei para ceifar o que não semeaste. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. 33 anos da Casa Espírita Cristã, Mensageiros da Luz. Muitos passaram por esse trabalho nos seus primeiros momentos, muitos ainda conosco, que bom, né? Uma casa não tão antiga assim, mas cada um deles dando a cota de trabalho. Meus irmãos, a cota que agora está em nossas mãos prosseguir. É nossa responsabilidade. Muitos trabalharam, mas agora é hora da gente continuar a trabalhar. Eu me lembrei de um episódio que aconteceu na igreja de Corinto. Está aí o texto de Paulo de Tarso, primeira carta aos Coríntios, capítulo 3. Quando havia uma discussão, dizia-se assim: eu sou de Paulo, e o outro dizia: eu sou de Apolo. E Paulo, com a sua profunda sabedoria, vai intervir dizendo: Paulo plantou, Apolo regou, e diz assim: de modo que nem o que planta é alguma coisa e nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Meus irmãos, nós somos apenas servidores. Nenhum de nós pode querer visibilidade e privilégio. Nenhum de nós. Somos apenas servidores, temos que estar gratos pela oportunidade de servir. Sim, porque por meio do trabalho nós trabalhamos a nós mesmos. Nós trazemos ao nosso coração a evolução que talvez não tenhamos conquistado por conta da preguiça e do desinteresse de tantos séculos. Chico Xavier, escrevendo um livro escrito pelo Carlos Bacelli, aquele médium lá de Uberaba, né? O livro chama Evangelho de Chico Xavier, não sei quantos conhecem. Um livro até polemizado, mas, enfim, diz o item 17 que a maior dor que um espírito imortal pode sentir é a dor de retornar à pátria espiritual e descobrir que perdeu tempo e desperdiçou oportunidades. Mas Paulo completa dizendo assim: e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Eu fico pensando, meus irmãos, o retorno de Chico Xavier à pátria espiritual, cumpriu sua missão, parte dela, escrever 412 livros. Eu fico pensando na reunião de avaliação, o carimbo de aprovado sendo batido na ficha do Chico Xavier. O nosso trabalho, talvez não o mesmo de Chico, cada um dentro das suas próprias possibilidades. Mas se nós o realizarmos, o carimbo
de aprovação será o mesmo. A cada um de nós é dado aquilo que podemos fazer. E quantas vezes nós nos furtamos ao trabalho com justificativas muito convincentes, que nos mantêm na inércia e na paralisia. O Senhor nos convida ao trabalho. Ele nos enviou a ceifar. E qual é a tarefa? Qual é o trabalho? Ficou muito claro em Mateus 28, 19, repetido por Marcos 15, 16. As palavras dizem Mateus, palavra do Cristo: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. E na visão, na releitura de Marcos, dizia assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O trabalho, ir e ensinar, ir e pregar. Dizia Francisco de Assis aos seus seguidores, também um grupo de 12 discípulos, dizia assim: pregai o evangelho a todo tempo. Se necessário for, use as palavras. A tarefa, ir e pregar o evangelho. Emmanuel, no livro Estude Viva, relendo esse nosso compromisso, teria dito no capítulo 40, a maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a caridade da sua própria divulgação. Que bom, meus irmãos, que daqui a pouco essa live vai para o YouTube. Que bom que ela no YouTube, os benfeitores espirituais vão inspirar muitos a vê-la, para receberem também o mesmo socorro e o mesmo amparo que nós agora estamos recebendo. No entanto, meus irmãos, não nos foi prometido em momento algum facilidades. Em momento algum, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23, há uma fala do Cristo muito pontual que diz assim: se alguém quer vir após mim, o Senhor respeita o meu momento. Ele entende ainda, muitas vezes, a minha recuada. Mas se eu quiser vir, se eu quiser seguir, eu preciso negar a mim mesmo. Mais tarde, Kardec trabalharia afirmando que o orgulho e o egoísmo são as grandes chagas da humanidade. Negar-se a si mesmo é abrir mão de si próprio e trabalhar contra o egoísmo. Mas ele diz: tome cada dia sua cruz. Meus irmãos, não foi prometido facilidades a nenhum de nós. Naquele primeiro momento, lá em Mateus 10, 16, quando ele reuniu seus seguidores para trazer-lhes orientações essas que inevitavelmente serão repassadas a cada um de nós, ele dizia assim: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Meus irmãos, o nosso trabalho é árduo, o trabalho é duro, mas o Senhor nos levará pelas mãos. Ele disse lá em Mateus 28 também que jamais nos deixaria sós. Ele disse lá em Mateus 28 que estaria conosco todos os dias até que os séculos se consumassem. Mas completa a orientação aos discípulos dizendo assim: sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Eu vos enviei a ceifar. Primeiro texto trabalhado. Vamos rapidamente ao segundo. Mateus 9, 37 e 38. Todos me acompanham? Diz assim o texto, meus irmãos: então disse aos seus discípulos. Eu queria aqui abrir um parênteses importante. Não viemos aqui para ouvir uma palestra, nós viemos aqui para olhar os nossos corações. É essa a proposta. Nós ouvimos o Evangelho e temos que nos incluir nele. A pergunta é: será que somos discípulos do Senhor? Será que efetivamente, porque o discípulo é aquele que segue orientações de um mestre, será que temos tido a Jesus como nosso mestre? E ele teria dito em João 13, 35, do Evangelho, que os seus discípulos seriam reconhecidos por amar. Será que temos amado? Mas, enfim, é aos discípulos que ele diz: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Quando eu encontrei essa fala, eu me lembrei de Emmanuel, numa lição do Fonte Viva. A lição número 5 tem uma pergunta: consegues ir? É a lição que Emmanuel vai trabalhar aquele famoso: vinde a mim, todos vós, estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E em cima desse texto, Emmanuel faz o seguinte comentário: se é fácil ouvir e repetir o vinde a mim do Senhor, quão difícil é ir para ele. O benfeitor espiritual compreende, minha irmã, meu irmão, a sua dificuldade, a sua limitação. Não tem problema, não. Nós ainda somos seres imperfeitos, em construção. O
que não pode acontecer é não estar combatendo os defeitos. É claro que defeitos nós temos, mas à medida que nós os encaramos como sendo algo a ser vencido, e fazemos o trabalho diário, constante, persistente, planejado, inevitavelmente venceremos o velho homem e permitiremos que o homem novo, luz, nasça de dentro de nós. Mas é fácil, é difícil ir até ele. E completa dizendo assim: Jesus, o nosso Salvador, estende-nos os braços amoráveis e compassivos. Com ele, a vida enriquecer-se-á de valores imperecíveis, e à sombra dos seus ensinamentos celestes, seguiremos pelo trabalho santificante, na direção da pátria universal. E completa dizendo: todos os crentes registram o apelo consolador, mas raros se revelam suficientemente valorosos na fé para lhe buscarem a companhia. Em suma, é muito doce escutar o vinde a mim. Entretanto, para falar com verdade, já consegues ir. Se a gente parasse, tivéssemos tempo hábil para completar a fala de Jesus, ele convida: vinde a mim todos vós, estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O versículo 29 diz assim: e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Eu preciso me movimentar para aprender de Jesus, para compreender as suas lições e tentar, dentro do meu limite, diariamente, transformá-las em atitudes vivenciais. Mas poucos são os ceifeiros. Segue o segundo texto. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Quando lemos esse texto, ou quando líamos no passado mais infantil que o atual, a gente imaginava que a oração era para pedir trabalhadores para a nossa casa. Então, chegaria uma van aí em Santa Teresa, trazendo 4 médiuns, trazendo 2 palestrantes, 4 educadores infantil, trabalhadores de uma van, para nos ajudar na tarefa. Na verdade, meus irmãos, a prece deveria ser para rogar que o trabalhador que nós somos surja de dentro de nós. Sim, porque cada um de nós é presente nessa live. E todos que a ouviremos mais tarde pelo YouTube, todos nós temos potencialidades específicas que precisam ser disponibilizadas para Jesus e utilizadas na construção do reino de Deus, na elaboração desse mundo de regeneração, que a tarefa, nesse momento, compete a nós, espíritos. Mas avançando, para completar, então, para começar, o terceiro texto, agora, o Espírito de Verdade. Se nós tivermos dúvidas se o Espírito de Verdade e Jesus são as mesmas pessoas, quero sugerir para os companheiros um texto do Reformador, de abril de 2011, onde nosso companheiro Geraldo Campetti Sobrinho discorre com muita lógica e propriedade um raciocínio que prova as evidências de que Jesus e o Espírito de Verdade são as mesmas criaturas. Observe o teor desse texto falando de ceifeiros. Venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. E como que apelando diz: escutai-me. Quantas vezes, meus irmãos, ouvidos de ouvir e não ouvimos? Envolvidos, distraídos por pequenas coisas do caminho, a vida cotidiana, os relacionamentos, o ganha-pão. É bem verdade. Precisamos ter atenção para com eles também, mas não esquecer que o nosso foco maior deveria ser na busca por construir o reino de Deus em nossos corações. Mas segue o Espírito de Verdade no capítulo 6, que tem 5, dizendo: o Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. O Deus bom, que não condena, que não pune, que não castiga. O Deus que, segundo o evangelista, é amor. Mas um Deus que nos permite colher os frutos
dos plantios equivocados do ontem, um processo de correção do espírito mortal, colhendo na grande lei de causa e efeito aquilo que semeamos. Meus irmãos e minhas irmãs, quantas vezes, infantis, pensamos que podemos semear espinhos e colher rosas? Dizia Jesus aos seus discípulos: não se pode querer colher uvas em pés de espinheiros, e nem tampouco colher figos em pés de abrolhos. Quem sabe a gente não pensa melhor na decisão que estamos tomando, talvez muito ríspida, muito rígida, permeada por um sentimento de vingança, que inevitavelmente, a grande lei de retorno, nos voltará inevitavelmente. Mas segue o capítulo 6, item 5, dizendo: revelei a doutrina divinal. Como ceifeiro, reuni em feixes do bem esparso e no meio da humanidade e disse: vinde a mim todos vós que sofreis. E veja, meus irmãos, que fala linda e amorosa. Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pelas vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Meus irmãos, quantas vezes o Senhor nos estende a mão, quantas vezes mais vamos largar-lhe a mão e repetir os mesmos erros do passado, conhecendo a verdade, conhecendo na vertente espírita a realidade espiritual de que estamos de passagem pelo mundo físico, mas vivemos como se fôssemos um corpo. Na verdade, meus irmãos, nós temos um corpo, não somos um corpo. Na verdade, deveríamos utilizar esse corpo como sendo uma ferramenta para desenvolver as virtudes do espírito mortal, o que Jesus teria chamado no grande sermão da montanha de os tesouros dos céus. Quantas vezes, com o conhecimento espírita, mesmo assim, escolhemos equivocadamente de novo e preferimos investir mais em conquistas materiais do que nas imperecíveis do espírito imortal. Ele nos toma pela mão. Tal qual aquela imagem alusiva, estamos aqui usando como pano de fundo para essas reflexões. Mas volta o capítulo 6, item 5, dizendo: crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não misturei o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Quantas vezes, queridos, nós compreendemos a lei, compreendemos melhor as leis de Deus, temos acesso à informação racional da doutrina espírita, mas mesmo assim, por conta da inclinação ainda ao mal, latente em cada um de nós, repetimos os mesmos erros. E nos justificamos. Paulo de Tarso, perdão, meus irmãos, Tiago, escrevendo uma carta à igreja de Jerusalém, capítulo 1, versículo 22, diz assim: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Esse texto de Tiago daria uma nova palestra, nos convidando a deixar de ser apenas ouvintes. Às vezes ouvimos, admiramos, pensamos em Jesus como alguém divisor de águas, mas não seguimos, não trazemos para a realidade vivencial as suas falas. E diz Tiago: enganando-vos a vós mesmos com falsos discursos, discursos esses que podem ser externos. E para nos protegermos deles, basilar todo o novo ensinamento pelo fio apresentado por Allan Kardec na codificação. Mas há discursos que são internos. 2 deles, por exemplo, o da incapacidade e o do fracasso. Somos convidados a uma tarefa e, honestamente, porém equivocado, pensamos: não posso fazer, não sei fazer, eu sou incapaz. Meus irmãos, essa incapacidade é vencida quando no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, no seu item 9, está dito: Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede, só permite as que podem ser cumpridas.
não recebemos o convite para ser espíritas por acaso. Não, meus irmãos, eu tenho plena convicção que antes dessa encarnação espírita, a nossa ficha foi avaliada e perceberam que era o momento que podíamos conhecer uma vertente religiosa que nos desafia a nos tornarmos melhores a cada dia. Se esse desafio, meu irmão, minha irmã, não está sendo uma realidade para cada um de nós, o problema está em cada um de nós que não queremos abraçar e temos nos debruçado sobre falsas ideias de incapacidade e de fracasso para não abraçarmos a tarefa que no mundo espiritual nos comprometemos a abraçar. Uma delas, pregar o evangelho na visão espírita para todos os campos da humanidade. Mas com relação ao fracasso, Paulo de Tarso, quando escreveu o Cântico da Vitória, ele vai dizer assim, no versículo 8, versículo 37, todos nós conhecemos muito bem o Cântico da Vitória, ele começa assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se aquele que nem a seu próprio filho poupou, antes o entregou por cada um de nós, aí Paulo pergunta, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Será a espada? Será o perigo? Será a sexualidade? A política? Mas completa dizendo, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos ama. Mais que vencedores porque a nossa vitória, meu irmão, não é sobre o outro. Não estamos competindo com ninguém. A nossa luta é pessoal. E quando eu venço a mim mesmo, eu me torno mais que um vencedor. E observe que deveria ser por meio daquele que me amou. Sim, rendermos-nos a Jesus e dizer, Senhor, eu sou fraco, eu sou limitado, mas eu quero te seguir. Auxilia-me, Senhor, dando-me a força que me falta para que eu possa avançar nessa caminhada em direção ao progresso. Paulo de Tarso, perdão, meus irmãos, Emmanuel, na lição de número 70, que tem como título Pacifiquemos, do livro Palavra da Vida Eterna, vai fazer um adendo interessante quando diz assim, não te entregues ao pessimismo em circunstância alguma. Infelizmente, nós temos ouvido em tribunas espíritas companheiros pregando a desesperança, o pânico, o medo, muitos dizendo que o Brasil perdeu a colocação de coração do mundo para o evangelho. Equivocados. E Emmanuel nos convoca a não entregarmos ao pessimismo em circunstância alguma. E segue dizendo, tudo pode ser agora diante de ti aflição e convulsão. Contudo, tranquiliza a vida em torno quanto puderes, porque a paz chegará pelas mãos de Deus. Há um projeto extremamente imenso, em andamento. Costumo chamá-lo de projeto Terra ou projeto Homem, não importa qual seja o projeto, o nome, mas a redenção da humanidade. A Terra será um mundo regenerado, com a gente ou sem a gente. Mas nós somos trabalhadores. Esse projeto, que nós não temos acesso a ele, conta conosco. O alvo somos nós. Mas também somos nós os que vão trabalhar para concretizar esse projeto. Confiamos em Deus. Confiemos em Deus. Se nos vier em algum momento a ideia do pessimismo, oremos. Façamos uma leitura de uma página e confiemos que Deus sabe o que é melhor para cada um de nós no momento mais adequado. Mas agora o quarto texto, atribuído também ao Espírito de Verdade, capítulo 20, item 5. Incluído a missão dos espíritas. Lá está dito. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. 1864 é o ano. O mês é abril. Mas já naquele momento, o Espírito de Verdade dizia que o tempo se aproximava para que a humanidade pudesse transformar, para que ela abandonasse o quadro, o perfil de um mundo de provas e expiações para adentrarmos no mundo de regeneração, onde as marcas mais profundas dos seus habitantes
segundo o capítulo 18 do livro de Gênesis, serão a justiça, a pacificação e a fraternidade. Valências morais que podemos conquistar se quisermos estar dentre aqueles que serão selecionados para permanecerem no mundo melhor. Mas completa dizendo o Espírito de verdade: ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor. O campo do Senhor, aqui o coração dos homens. Será, meu irmão, minha irmã, que temos trabalhado no coração das pessoas? Me lembrei de uma frase do criador o criador da igreja dos Mormons, a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Me fugiu agora o nome dele. E ele dizia que as pessoas vão esquecer o que nós lhe dissermos. Elas vão esquecer também o que nós lhe dermos, mas jamais esquecerão o que nós as fizermos sentir. Será que eu tenho dito para os que estão comigo o nível do meu amor? Será que eu tenho expressado em ações? Será que eu tenho trabalhado no campo do coração dos homens? Mas, meus irmãos, o mais importante, eu tenho trabalhado no campo do meu próprio coração, procurando me olhar com honestidade. Perceber que eu tenho defeitos. Não tem problema algum ter defeito, meus irmãos. Ele não pode ser medido como algo que me leve a ser imperfeito. A imperfeição não é inferioridade. Mas eu preciso trabalhar diariamente por progredir. Quando Kardec vai conceituar o verdadeiro homem de bem, Evangelho segundo o Espiritismo 17, tem 3, ele vai dizer que o verdadeiro homem de bem é aquele que estuda as suas próprias imperfeições e que trabalha incessantemente em combatê-la, para poder dizer no dia seguinte que algo traz em si de melhor do que na véspera. Mas segue o Espírito de verdade dizendo: de todos que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro modo senão a caridade, seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiver esperado. Na verdade, ele fazia aqui uma ligação, um link com a parábola do semeador. Mas prossegue dizendo, meus irmãos, quando Paulo de Tarso trabalha na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 24 e 25, ele vai dizer assim: tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, cientes de que receberei do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estáis servindo. Muitas vezes, os melindres, os desentendimentos, o homem velho fala mais alto, e nós esquecemos de priorizar a causa e a casa. E esquecemos que trabalhamos para Jesus e não para os outros. Quantas vezes nos aborrecemos e quantas vezes somos nós que geramos o aborrecimento. Mas, em nome da causa, deveríamos abrir mão de nós mesmos para priorizar os investimentos de expansão do reino de Deus no campo do coração dos homens. Mas completa, Espírito de Verdade, capítulo 20, tem 5, dizendo: ditosos que hajam dito a seus irmãos. Trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços a fim de que o Senhor chegar encontre acabada a obra. Porque o Senhor dirá àquele que busca a união: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubeste impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Meus irmãos, nós podemos fazer a obra, mesmo com ciúmes nos nossos corações, mesmo com dificuldades morais, não tem problema. A obra tem que ser feita, e por meio da obra, no mecanismo direto, vamos conquistando virtudes e construindo nós mesmos o novo homem. E completo, Espírito de Verdade, dizendo: Deus procede nesse momento ao censo dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aquele cujo devotamento é apenas aparente. Meus irmãos, não podemos enganar a Deus. Enganamos até o companheiro de jornada. Muitas vezes enganamos até a nós mesmos. Há uma canção do Renato Russo que ele diz que a pior mentira é mentir para si próprio. Vestimos uma capa de espíritos superiores, quando, na verdade, deveríamos assumir a nossa limitação e, mesmo assim, continuar o trabalho de automodelização.
mas completa assim, a fim de que não usurpe o salário dos servidores animosos. Animoso, cheio de ânimo, é corajoso, é forte, valoroso. E me lembrei do Espírito São Bento, no Livro dos Médiuns, quando ele diz assim: é bela e santa a vossa doutrina. Primeiro marco está plantado e plantado solidamente. Kardec deixou-nos pronto, meus irmãos. Agora, só tendes que caminhar. A estrada que vos está aberta é grande e majestosa. Feliz daquele que chega ao porto, mas para isso cumpre não abraçar friamente a doutrina. Temos feito, infelizmente, uma espécie de espiritismo social, o que alguns teólogos chamam de igrejismo. Nos reunimos todos os domingos, encontramos corações afins, ouvimos uma pregação e muitas vezes saímos dali sem nos sensibilizar com a realidade. É preciso compreender que o Espiritismo é uma doutrina desafiadora e um convite a automelhoramento. Se isso não estiver ocorrendo, meu irmão, minha irmã, ainda há tempo. Nós podemos começar agora a transformar a nossa história. Chico teria dito que ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas qualquer um, eu, você, qualquer um, os desencarnados que nos escutam, qualquer um, pode começar agora e fazer um novo. Mas São Bento completa assim: é preciso fazê-lo com ardor, e esse ardor será duplicado porquanto Deus está convosco sempre que fazeis o bem. Fazer o trabalho do Cristo com entusiasmo, oferecer para o Cristo o nosso melhor, caprichar, meus irmãos. Somos convidados a uma palestra, estudemos, preparemos o material, convidados a dar uma aula no ERJ ou no EAD, preparemos, estudemos, pesquisemos. Fazer para Jesus sempre o melhor. Dar do nosso máximo, assim como ele fez por cada um de nós. E para concluir, o quarto texto, o Espírito de Verdade, ainda capítulo 20, item 5, vai dizer: pois aos que não recuarem diante de suas tarefas é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Meus irmãos, sabe qual é a recompensa? O trabalho no bem nos leva a desenvolver potencialidades. E é a gente, desenvolvendo competência, a gente vai ter novas e maiores oportunidades de trabalho. É o que eu chamei de ciclo virtuoso de desenvolvimento moral. Sabe qual é a sua recompensa mesmo que você está trabalhando? Mais trabalho, é mais trabalho. Daí Kardec ser enfático, inspirado em Paulo Apóstolo, capítulo 15 do Evangelho, e também Santo Agostinho, capítulo 14, fora da caridade não há salvação. Será, meu irmão, minha irmã, que eu entendi essa fala de Jesus, essa fala do Espírito de Verdade? Será que eu compreendo que eu preciso buscar trabalhar em mim mesmo, beneficiar os outros e a mim próprio por meio do amor? Para fazer o fechamento, duas falas paralelas de Emmanuel. Fonte Viva 17, Palavra de Vida Eterna 51. 17 diz assim: os homens esperam por Jesus e Jesus espera igualmente pelos homens. Ninguém acredite que o mundo se redima sem almas redimidas. Queremos o mundo regenerado. Comecemos a regenerar a nós mesmos. Como? Compreendendo o Evangelho e lutando diariamente, dentro dos nossos limites, para aplicá-lo no nosso cotidiano. Mas segue, Emmanuel, o mestre, para estender a sublimidade do seu programa Salvador, pede braços humanos que realizem e intensifiquem. Meus irmãos, especificamente presentes na live agora, o convite do Cristo é a mais 33 anos de trabalho. Não podemos recuar. E completa Emmanuel dizendo: ide, pregai, eis que vos mando, resplandeça a vossa luz diante dos homens. A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Semelhantes afirmativas do Senhor provam a importância por ele atribuída à contribuição humana. Amemos e trabalhemos, purificando e servindo sempre. Onde estiver um seguidor do Evangelho, aí se encontra um mensageiro do amigo celestial para a obra incessante do bem. Cristianismo significa Cristo em nós.
O segundo texto, paralelo, de Palavra de Advertência 51, vai falar sobre a parábola do semeador. E vai falar do solo. Vai dizer que nossos corações podem nos identificar como homens espinheiros ou como homens pedregulhos. E diz assim o texto. Mas nos surpreendemos também com alegria em encontrar os homens searas. E vejam as características do homem seara, que tem um solo fértil para que a mensagem do Cristo floresça, produza, cresça e seja distribuída. Aqueles que, reunindo consigo o solo produtivo do caráter reto, a água pura dos sentimentos nobres, o adubo da abnegação, a charrua do esforço próprio e o suor do trabalho constante. Guardem para mim trabalho constante. E completa. Sabem albergar as sementes divinas do conhecimento superior, produzindo colheitas do bem para os semelhantes. Reparemos a vasta paisagem que nos rodeia, através da meditação e com facilidade, por nossa atitude perante os outros, reconheceremos de pronto que espécie de terreno estamos sendo nós. Jerônimo Ribeiro, talvez o mais importante nome do Espiritismo no Espírito Santo, aquele que foi o precursor, tem uma frase que diz: o trabalho constante nos dá força permanente. Meus irmãos, não é hora de desistir. Não é hora de recuar. Diz o Rabi da Galileia, capítulo 9, versículo 52, se eu estiver equivocado, me perdoe os companheiros, mas palavra de Jesus. Aquele que lança a mão do arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Há uma tradução da Bíblia que diz: aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. Façamos, meus irmãos, dignos do trabalho, porque o Senhor me chamou a trabalhar. O convite é pessoal. O Senhor me chama a trabalhar. O momento é agora. Vencer a pandemia, vencer a dificuldade de uma reunião virtual, vencer a distância, a falta do abraço. Mas a hora de trabalhar é agora. O Senhor nos convoca. É muito mais que um convite, meus irmãos. É uma convocação. E o Senhor estende suas mãos. Mãos cravejadas. Cravejadas por nós. Nos olha com seu olhar amoroso. Quem sabe, meus irmãos, nessa noite, a gente decide trabalhar. Quem sabe, nessa noite, a gente consegue vencer o nosso lado sombra. Entender que somos limitados, mas que o Senhor conta conosco. Que sejam nossas mãos as mãos do Rabi da Galileia. Que seja, meu irmão, os seus pés, os pés do Senhor. Mas, acima de tudo, que o nosso coração seja o coração de Jesus. Ele nos convida a mais, pelo menos, 33 anos de trabalho. Qual será a sua resposta? Vamos dizer sim a Jesus? Talvez um sim coletivo? Ou vamos, mais uma vez, deixar passar a preciosa oportunidade que está sendo nos oferecida? Que possa o Senhor nos abençoar, que essa casa seja envolvida por muita energia de luz, que cada trabalhador receba a força necessária para que essa casa continue sendo esse farol de luz aí em Santa Teresa, consolando, meus irmãos, um número imensurável de corações materiais e espirituais. Que todos nós possamos ter e receber a paz de Jesus. Devolvo a palavra dirigente. É um grande desafio, viu, Rei, que você nos lançou, viu? E eu acho interessante que eu fiquei pensando nessa viagem que nós fizemos antes de começar essa palestra, comecei a olhar a história da casa, desde a época da fundação, e se nós tivéssemos uma corrida de obstáculos, e aquela que você tem o bastão que é passado para o outro que está correndo, o bastão está com a gente agora.
Então, todos os desafios que os outros companheiros já passaram, nós somos agora responsáveis por passar o bastão para a futura geração que vai dar continuidade ao nosso trabalho, né? Um desafio muito grande. Como você destacou, né? O prêmio que nós vamos ter para isso vai ser mais trabalho. Eu vou pedir para fazer uma prece de encerramento. Eu convido você a permanecer com a gente, se você puder, se tiver disponibilidade. Nós vamos depois cantar uma música com o Heraldo e nós vamos fazer uma pequena apresentação da história da nossa casa, tá? Eu vou pedir para o senhor Valmir fazer a nossa prece de encerramento dessa primeira etapa. Então, vamos ao trabalho. O trabalho que nos dá força, nos dá ânimo e que também nos promove, buscando a Jesus, antes que Ele busque a nós. Fazendo assim, Senhor, nós temos a certeza que estamos no caminho. Não nos abandone e que seu Evangelho de luz seja nosso companheiro na nossa caminhada. E que nós possamos nos empenhar na condição de que temos de exercer a nossa função pelo nosso exemplo a todos aqueles que nos cercam. Permita, Senhor, que nós possamos, adiante das nossas vidas, nos esforçarmos para ter sempre o seu concurso em nós, pois então não nos abandone. Abençoe a todos que aqui estão, Senhor. Abençoe os que hoje não puderam estar conosco. Nós te agradecemos por tudo que temos, por tudo que somos e por essa palestra maravilhosa que nos socorre em tempo, despertando as nossas mentes para aquilo que é mais importante nas nossas vidas. Obrigado, Senhor. Esteja conosco nos amparando. Que assim seja. Obrigado, senhor Valmir. Eu vou compartilhar agora a tela, e enquanto o Heraldo se prepara para cantar a música. Vamos lá, Heraldo. Essa música é do Jorge Fernando, que é um irmão lá de Porto Seguro, Bahia, com quem eu tomei conhecimento ao morar lá 2 anos em Eunápolis, lá no movimento espírita lá do sul da Bahia. Chama Buscar a Paz. Buscar a paz no teu amor, eu vou seguir-te, vou, feliz serei. O que procuro em ti encontrarei. Ó meu Senhor, para sempre a ti eu seguirei. Teu amor foi quem mostrou-me a direção. Tua luz me fez sair da escuridão, acendendo a chama em meu coração. Eu descobri que o amor transforma o ser, e foi assim que este amor fez renascer a fé em mim. Esta fé que me aproxima a cada dia do Senhor.
buscar a paz no teu amor. Eu vou seguir-te, vou, feliz serei. O que procuro em ti encontrarei. Ó meu amor, para sempre a ti eu seguirei. Teu amor foi quem mostrou-me a direção. Tua luz me fez sair da escuridão, acendendo a chama em meu coração. Eu descobri que o amor transforma o ser, e foi assim que este amor fez renascer a fé em mim. Esta fé que me aproxima a cada dia do Senhor. Teu amor foi quem mostrou-me a direção. Tua luz me fez sair da escuridão, acendendo a chama em meu coração. Eu descobri que o amor transforma o ser, e foi assim que este amor fez renascer a fé em mim. Esta fé que me aproxima a cada dia do Senhor. Bom, gente, nós terminamos praticamente juntos aqui, né? Mostramos que a nossa casa espírita física continua lá. Nós continuamos cuidando dela, continuamos fazendo a manutenção, mas está lá. E agora a nossa casa espírita é virtual. Então, a gente convida todos vocês a estarem aqui. E agora, Heraldo, você vai aproveitar para você cantar os parabéns para a nossa casa espírita. Nós temos um bolo aqui que a gente não tem como compartilhar, tá? Então, nós vamos cantar os parabéns agora. Você vai cantar, Heraldo, para não dar muita confusão aqui, todo mundo canta. Porque não dá para cantar junto, que confunde, né? Mas eu vou cantar. Aí com o microfone fechado, todo mundo canta, tá bom? Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Agora todo mundo soprando a velhinha. A força fez apagar fácil, hein? Ai, Todos que coisa sopros, linda. hein? Estamos muito emocionados, viu? E eu queria... Todos nós, né? Gratidão. Nós estamos aqui com dois fundadores, que é a Rosane e o Gerson, e a Estela. E o Chico, que está aí em casa. O Chico não está aí, mas o Chico está em casa. Então, são os fundadores aqui que começaram todo esse sonho que nós estamos tendo agora, tá? Parabéns a vocês. Graças a vocês, nós estamos aqui hoje.
dá muita emoção na gente. Eu sou muito grato a essa casa que me acolheu. É isso aí. Agradecer a Ângela, viu, Ângela, por você direcionada nesse momento. Agradecer ao Tinoco, agradecer cada um de vocês, gente, por estar aqui junto com a gente, somando as nossas energias de paz, de amor, para a gente fazer um mundo melhor. Heraldo, vamos todo mundo abrir o vídeo, se possível, para o Heraldo bater o nosso print. Isso, um print oficial de aniversário aí, quem está com fechado aí. Espera um pouquinho que ela vai acender a velhinha de novo. Quem puder abrir o vídeo, vão abrir. Quem puder abrir seria legal, porque a gente faz um print com a maioria das pessoas aí presentes. Vamos lá, o sorriso no rosto. 1, 2, 3. Oi, muito obrigado, gente. Vai lá para a nossa página lá, no nosso site. O Gerson e a Rosane embaixo. Um abração para vocês, viu? Obrigado pela presença. Doutor Daí, o senhor está me ouvindo? Estou ouvindo. Nossa, o senhor não está difícil para ouvir tudo vocês. Aqui está chovendo, parece que vai Está chovendo muito, nós estamos rezando para a internet não cair. Aqui eu tive já o meu momento de